Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Diz assim o texto sagrado: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então aqui nós observamos nesses 3 versículos de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17, que Paulo ele vai nos ensinar a ter um procedimento sábio. Nós vemos aqui no versículo de número 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, que é filho da luz, que anda na luz, ele anda de forma prudente, ele anda de forma consciente, ele tem entendimento acerca dos seus passos, da maneira como procede perante a vida. Ele não anda como um insensato, como se o que ele fizesse aqui na vida não tivesse implicações eternas, fossem apenas questões terrenas. O nécio ele anda desavisadamente, ele se lança de forma desordeira sobre a vida. E ser sábio é justamente andar governado pelo bom senso, pela prudência e pela sensatez. É andar na luz. Mas o versículo que eu quero enfatizar mais, que demonstra a nossa maneira de andar como sábio, é o versículo de número 16, quando o texto sagrado diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa aqui é muito importante dentro do contexto qual nós estamos vivendo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo? Nós temos que pensar que nós somos cristãos, somos filhos de Deus, e tudo quanto nós produzimos deve ser para a glória de Deus. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que quer nós comemos, quer nós bebamos ou fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, remir o tempo aqui é aproveitar o tempo, é saber desfrutar do tempo de uma forma preciosa, porque nós sabemos que o tempo, assim como uma flecha alçada, que não tem mais retorno, o tempo, uma vez gasto, ele não tem mais retorno. Então nós temos que aproveitá-lo para edificar a nossa vida, para enriquecer os nossos laços sociais, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus. Como você tem aproveitado o seu tempo? Como você tem aproveitado os minutos que o Senhor ele tem lhe concedido? Hernandes Dias Lopes ele vai trazer uma citação que ele viu em um boletim de uma igreja que diz o seguinte: perdidas ontem em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Resolvido: nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que puder. O tempo que você perdeu já passou. Agora é o momento de você refletir e ver como você tem usado o seu tempo para a eternidade, para produzir para a vida eterna. Reflita sobre isso. E uma outra forma de viver sabiamente está no versículo de número 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós vemos no final do versículo 16 que os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Nós não podemos ir na onda do mundo, nós não podemos surfar na onda do mundo. Nós temos que entender que nós somos luz e sal dessa terra. Nós não podemos ser idênticos ao mundo. Por isso que no versículo 17 vai dizer: procurai saber qual é a vontade do Senhor. Onde nós encontramos a vontade do Senhor? Nós encontramos a vontade do Senhor nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos a vontade do Senhor na Palavra de Deus. Então, se você quer viver de uma forma sábia, veja a maneira como você tem procedido. Veja a maneira como você tem andado. É uma forma sábia? É uma maneira que agrada a Deus? É uma maneira que exalta a Deus?
Veja como você tem cuidado do seu tempo. Você tem usado o seu tempo para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Tudo isso nós encontramos registrado na palavra de Deus. Lá nós temos conhecimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então procure viver de forma sábia. Essa é a reflexão devocional de hoje. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.